Olá, meu nome é Cristiano Pereira, seja bem-vindo ao canal da Segunda Igreja Batista de João Molevade, na playlist Casa de Teófilos, onde nós vamos iniciar o nosso curso dinâmico de teologia dentro de alguns instantes. Antes de começarmos o nosso módulo, a primeira aula do nosso módulo, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu doce e bendito nome e reconhecemos a nossa total dependência do seu Espírito para a compreensão clara e exata das suas Escrituras. Portanto, nesse momento, nos ajude na condução dessa aula para louvor e glória do seu bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos estar começando a nossa aula de hoje, né? O nosso módulo é o módulo sobre a história da criação. Hoje a nossa aula é sobre a história do mundo, mas antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dito, eu gostaria de tecer algumas considerações com você nesse momento. Primeiro, mostrarmos a intenção das nossas aulas. Primeira intenção é a nossa intenção teológica, o nosso entendimento bíblico sobre as Escrituras Sagradas e o que a Palavra de Deus nos ensina sobre os pontos que nós vamos discutir aqui. Por exemplo, primeira coisa é sobre a história da criação, sobre a história da humanidade. Esse é o primeiro ponto da nossa teologia, de entendermos que a vida, que a criação e que a humanidade, teologicamente, é considerada desta forma, ou seja, nós somos criados, tanto é que nós utilizamos a palavra criação. Então, teologicamente, nós somos criados, o mundo e tudo aquilo que nele há, inclusive a humanidade, tudo foi criado por um ato livre, soberano, e um ato de amor do Deus único e verdadeiro. A primeira a nossa ideia é mostrarmos a história da criação dentro desse contexto teológico. O segundo ponto é mostrarmos da queda, sobre a responsabilidade humana em meio à queda diante de tudo isso, ou seja, a subversão do propósito criacional por causa do pecado, ou seja, a distorção. Inclusive, uma das distorções que o pecado trouxe para a vida da humanidade é não tributar a Deus a criação de todas as coisas. Esse é uma faculdade da perversão e da subversão do pecado nesse ensinamento estranho às Escrituras Sagradas. A outra coisa é mostrarmos que Deus sempre, através da sua obra e principalmente através da sua obra de criação, sempre reconciliou todas as coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o outro ponto teológico é o ponto da redenção, Deus, Jesus, o agente criacional direto, revela que em tudo existe graça. Ou seja, a criação em tudo é uma manifestação da graça de Deus e da graça de Deus que desemboca, que culmina na obra da redenção em Cristo Jesus. E o último ponto teológico é a consumação, ou seja, Deus criou todas as coisas e a partir de todas as coisas a história veio a existir, e a partir dessa história que veio a existir, aí sim Deus responsabiliza todas as pessoas e através do juízo final, na consumação de todas as coisas, nos
pedirá a prestação de conta de tudo aquilo que nós fizemos, ou de tudo aquilo que a história fez para louvor da sua glória ou não. E esses são os pontos teológicos. A segunda intenção, né, nós mostramos a questão teológica, a segunda intenção do nosso curso é mostrarmos essa teologia dentro de um contexto dinâmico. Dinâmico não no aspecto de rápido, mas dinâmico no aspecto de interação com toda a humanidade e com interação conosco mesmo, né? Ou seja, a história da criação ela é orientada por significados. Nós podemos, por exemplo, aqui tirar essa ideia, dessa teoria, dessa ideia dinâmica, por exemplo, Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, você pode acompanhar aí, por exemplo, nos diz o seguinte, no versículo 9: Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Então nós podemos perceber aí a primeira ideia e a primeira questão da intenção de Deus em criar todas as coisas é o significado criacional, ou seja, todas as coisas foram criadas segundo uma intenção, segundo um propósito e segundo uma ideia e segundo um planejamento de Deus. E isso tem a ver com toda a nossa vida, né? Só de sabermos que a nossa existência, que a nossa própria vida tem um significado, isso muda tudo, né? Na nossa relação com Deus e na nossa relação com as outras pessoas. A outra ideia está lá no versículo 9 também, no final, e assim aconteceu, ou seja, da mesma forma que Deus criou, planejou, da mesma forma que Deus teve a ideia, tudo veio a acontecer através da sua palavra criacional. Ou seja, ele tem um significado, há um significado, a palavra criacional cria tudo segundo esse significado, sem nenhum tipo de alteração com o significado inicial. Então há uma palavra criacional. A terceira intenção que nós podemos perceber aí é a questão da própria criação, ou seja, lá no versículo 10 diz assim: Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. Então nós podemos perceber que há um significado criacional, nós podemos perceber que a palavra criacional gerou todas as coisas segundo a própria intenção de Deus, sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de adulteração. Essa criação veio a existir segundo a vontade de Deus e segundo o planejamento dele. E dinâmico também nós podemos entender também sobre a própria perfeição da criação, né? Nós podemos perceber que toda essa criação ela é intencional, Então nós podemos perceber isso, de que tudo foi criado segundo o propósito de Deus e tudo veio a existir segundo sua vontade e segundo a sua autoridade. Então saber que a minha vida, saber que a sua vida, ela tem um propósito, esse propósito veio a existir segundo a vontade de Deus, sem nenhum tipo de alteração. Então nós temos essa convicção e essa segurança de que nossa vida, né, a nossa vida é um ato criativo de Deus, que não sofre alterações, que não pode em nenhum momento surpreender em absolutamente nada. Então nós podemos ver a questão teológica e podemos ver também a questão dinâmica, Pois bem, então vamos continuar. Sobre as aulas, é importante você saber algumas coisas. Por exemplo, depois do link, ou seja, toda quinta-feira às 19h30 você receberá na sua caixa de e-mail o link, né? E a partir do momento que você receber o link, a partir dessa data e desse horário, você pode assistir às aulas
né, no momento que você quiser. Então você não precisa assistir rigorosamente às 19h30, mas a partir das 19h30, o link liberado, você pode assistir a aula quando você quiser. Outra coisa, a avaliação será feita via feedback por e-mail. Então, a partir do momento que você assistiu a aula, você pode tecer suas considerações no seu e-mail lá, e aí nós vamos recolher, né, selecionar, coletar e selecionar, e depois, em seguida, nós vamos dar um vídeo, né, rápido e curto, um vídeo resposta, né, dos questionamentos e das considerações que vocês colocaram ali no e-mail, ok? E uma outra coisa, também junto com o e-mail, né, junto com o link da aula, você também receberá também o PowerPoint. Esse PowerPoint que você está vendo aí na sua tela, né, você receberá o envio do PowerPoint da aula para você também pelo seu e-mail. Pois bem, vamos então iniciar a nossa aula de hoje, o nosso módulo, o primeiro módulo, a história da criação. A nossa aula hoje, a aula 1, a história do mundo. E nós não podemos falar sobre a história da criação, não podemos abordar a história do mundo sem considerarmos o livro, que é o livro de cabeçalho, né, de toda essa estrutura criacional, que é o livro de Gênesis. Então, por que o nome do livro é Gênesis? Né? Por que o nome do livro é Gênesis? Bom, no 5º século antes de Cristo, né, por volta do 5º século antes de Cristo, aproximadamente 70 escribas fizeram a tradução do texto hebraico do Velho Testamento para o grego. Daí o nome Septuaginta, que significa 70, ou seja, aproximadamente 70 escribas fizeram a tradução do texto do hebraico para o grego. E então o livro, que é o primeiro livro, foi intitulado no grego como Gênesis. O seu significado, né, original, o nome do livro, o significado original é Bereshit, né, que é uma palavra hebraica que significa princípio, que significa cabeça e que significa criativo. Ou seja, nós podemos entender então que quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, nós estamos lendo a partir de um pressuposto de uma ideia e de um propósito criacional. Não é somente um livro histórico, mas é um livro também que tem a ver com um propósito da criação. Essa criação, ela tem um propósito. Daí o nome Bereshit, que significa o começo criativo da ideia, ou seja, uma ideia que iniciou-se de forma criativa. Então, quando nós lemos Gênesis, que é uma palavra no grego, nós podemos entender também a sua tradução e a sua o contexto do nome original de Gênesis, de Bereshit no hebraico, que significa uma ideia, um propósito criacional. Segundo, o autor do livro dados a Moisés a autoria do livro. É dado a Moisés a autoria do livro, e nós vamos ver por quê. Por exemplo, você pode observar aí que é dado a Moisés por imperativo no próprio Pentateuco. O Pentateuco significa os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, todos esses livros, os 5 livros, o Pentateuco, dado a Moisés a sua autoria. Sempre lembrando que no início da introdução do livro não há o nome Moisés, porque os seus primeiros leitores não tinham nenhuma dúvida
né, os seus primeiros leitores, né, o povo hebreu, eles não tinham absolutamente nenhuma dúvida de que a autoria do livro era uma autoria de Moisés, porque foi dada a ele por revelação divina. Então é dada a Moisés por imperativo. Você pode observar aí em Gênesis capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. É dado a Moisés também por afirmação do próprio Pentateuco, né? Está lá escrito em Números capítulo 33, versículo 2, nos diz assim: Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são as suas etapas conforme os pontos de partida. Então nós temos essas referências por imperativo e essa referência por afirmação de que Moisés é o autor do livro. Referências ao Pentateuco como livro de Moisés no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 4, nos diz o seguinte: contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro de Moisés. Também está escrito também em Esdras, capítulo 6, versículo 18. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém, tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. Então nós podemos perceber que nas Escrituras não há nenhuma dúvida de que os textos, principalmente no caso aqui o texto de Gênesis, é um texto que tem a autoria de Moisés. Outra coisa também, referências ao Pentateuco no livro de Moisés no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 2, versículo 22 e versículo 24, também nos diz isso. De igual modo, né, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. E também está lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, palavras do próprio Jesus, isso é importante frisar. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha para você ver, era tão claro, né, a ideia de que a autoria do livro de Gênesis é um livro de autoria de Moisés, que é até chamado pelo próprio Jesus do livro de Moisés. Tamanha era a intimidade e o entendimento sobre tudo isso. Pois bem, agora nós vamos ver o contexto, né, pelo qual esse livro foi escrito, né? O contexto nas planícies de Moabe, antes de possuírem a terra prometida. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Ou seja, antes deles possuírem a terra prometida, a terra de Jericó, né? Essas leis, essas palavras, né, escritas por revelação divina, dadas a Moisés, foram entregues ao povo, né? Então nós podemos perceber isso. Uma coisa importante também para podermos entender, Gênesis é a justificativa criacional para pautar o novo estilo de vida para os hebreus. Eu coloquei errado aqui. Nós podemos perceber isso, irmãos e amigos também, né? É uma pauta, uma justificativa criacional. Ou seja, eles iam adentrar a uma terra prometida. Eles tinham saído de um tempo de escravidão por aproximadamente cerca de 400 anos no Egito. Então, qualquer tipo de relevância
né, da relação da criação com Deus único e verdadeiro, tinha se perdido, né, na cultura do povo hebreu por causa desse tempo de escravidão. Então nós podemos perceber então que era necessário trazer todas essas informações sobre o ponto de vista criacional de Moisés a respeito do Deus criador dos céus e da terra. Era necessário porque eles iam adentrar uma terra prometida e eles não podiam adentrar uma terra prometida com uma cultura pagã, com uma cultura antiga e uma cultura contraditória à própria revelação. Então, essa revelação tem essa justificativa criacional, ou seja, um povo que ia adentrar uma terra prometida e sim, adentrando essa terra prometida, entender as referências, as novas referências para se viver segundo, né, a justificativa criacional. Porque os anos de escravidão no Egito trouxeram cosmogonias estranhas. A palavra cosmogonia significa teoria, uma teoria sobre a criação do mundo, né? E dentro daquele período de escravidão no Egito, eles foram submetidos a cosmogonias estranhas, né? A cosmogonia que foi ensinada a Abraão, Isaque e Jacó. Então era necessário mostrar a cosmogonia bíblica, a teoria da criação, né, do mundo segundo a própria Escritura Sagrada. E como cosmogonia significa essa teoria. Por quê? Porque lá no Egito, né, e no mundo antigo, eles estavam sujeitos a duas cosmogonias muito estranhas à própria revelação de Deus sobre a criação. Por exemplo, a cosmogonia egípcia, que entendia que havia uma fusão, né? Havia uma fusão dos deuses com a própria criação, ou seja, você não sabia onde um Deus começava e você não sabia onde a criação começava, porque os deuses e a criação, eles eram intrínsecos, eles eram misturados, eles eram impregnados. E segundo a própria cosmogonia egípcia, ele diz, uma das, né, porque há várias cosmogonias, várias teorias da criação egípcias, diz que o mundo foi criado por um espirro, né? Foi sem nenhuma intenção, foi uma criação meio que viral, né? Uma criação sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de significado. Outra cosmogonia, outra teoria da criação que também o povo hebreu ficou sujeito no período da escravidão é a cosmogonia babilônica, né? A chamada Enuma Elish. A chamada Enuma Elish, ou seja, quando do alto, que conta a história de dois deuses, que era Tiamat e Marduk. E a humanidade foi gerada por um conflito, por uma guerra entre esses dois deuses. Então, era necessário trazer ao povo hebreu realmente o objetivo da criação, que, segundo as Escrituras Sagradas, um Deus criador dos céus e da terra, e nós podemos perceber que é tão diferente dessas cosmogonias antigas que o povo foi submetido. Ou seja, essa cosmogonia babilônica mesmo mostra um grande conflito entre deuses. Ou seja, a humanidade ela não tem propósito, ela é produto, ela é fruto de uma rincha, ela é fruto de uma guerra, ela é um fruto de uma batalha cósmica. Tanto é que os babilônicos, eles eram tão guerreiros
e eles tinham esse pressuposto de destruição tão latente na vida bélica deles, que eles viviam dessa forma. E a gente pode entender a relação com essa cosmogonia, ou seja, a própria criação, segundo os babilônicos, era produto de uma guerra, produto de uma briga, produto de uma batalha cósmica. As cosmogonias, elas são dúbias, e as cosmogonias ou teorias da criação, elas são tão dúbias, são tão estranhas, que elas com certeza são pressupostos influenciadores das relações humanas dos povos que aderem a essas teorias. Por exemplo, a mitologia grega e a relação com a imoralidade, né? Ou seja, os deuses, eles eram adúlteros, eles eram pornográficos, né? Os deuses da mitologia grega, eles eram adúlteros, eles eram pornográficos, eles não cumpriam, né? Eles não cumpriam com a sua palavra, eles eram bipolares ao extremo. Então você percebe também na própria cultura grega esses desvios psicológicos, esses desvios com respeito ao próprio desidário, ao próprio propósito da vida, né? Ou seja, se você acredita que os deuses, que você foi criado por uma divindade, e essa divindade não teve nenhum tipo de propósito em criá-lo, ou essa divindade brinca com as suas emoções, então, a partir do momento que essa civilização é gerada em cima dessa cosmogonia, a gente pode esperar coisas ruins acontecendo. E também, dentro dessa questão do contexto, a crença monoteísta respaldava o direito à propriedade, ou seja, eles iriam conquistar uma terra prometida, que foi prometida ao povo, mas uma terra que já tinha aproximadamente 7 povos morando nessa terra. Então eles seriam conquistadores, ou eles roubariam essa terra? E aí então Moisés mostra através do livro de Gênesis, né, que o Deus criador dos céus e da terra, ele é o único Deus. A palavra monoteísta significa isso, e ele estava dando por direito, porque a terra que eles iriam assumir era uma terra dada por Deus, e o escrito de Gênesis respaldava esse direito, que eles não seriam invasores, pelo contrário, que a terra e a propriedade eram de direito do próprio povo hebreu, segundo ao próprio relato da criação, segundo o próprio livro de Moisés. Sendo Deus criador, a propriedade é dada a quem Ele quer. Então, olha, peraí, eu vou entrar numa terra, então eu não sou invasor, eu tenho direito. Essa terra foi me dada por direito. Então, o texto de Gênesis também respalda essa própria convicção. E o estilo literário de Gênesis, ele é um livro histórico. É importante nós pensarmos sobre isso. Quando nós dizemos que o estilo literário de Gênesis é histórico, nós estamos dizendo o seguinte, que ele não é uma alegoria, ele não é um poema, e ele deve ser lido como história que realmente aconteceu, com fatos que realmente aconteceram. Isso foi confirmado por Jesus. Jesus confirmou o livro de Gênesis como um livro histórico. Está escrito lá no capítulo 17 de Lucas, do versículo 26 ao versículo 27, né? Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Olha que coisa interessante, Jesus relaciona Gênesis com o fim dos tempos, e o nosso curso passa por isso, a história da criação,
né? A história da queda, a história da redenção e a história da consumação. Então, Jesus Cristo não só está afirmando que o livro de Gênesis é um livro histórico, factual, mas ele também está confirmando e mostrando uma relação do juízo final com esse texto e com o texto de Gênesis. Isso é muito interessante para todos nós. Uma outra coisa, né, foi confirmado pelo apóstolo Paulo, está lá escrito em Romanos capítulo 5, versículo 14: no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão. Então ele está confirmando que o relato bíblico sobre a criação do homem, né, é um relato histórico. O apóstolo Paulo confirma também. E também o próprio João confirma que o livro de Gênesis é um livro histórico, está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Ou seja, João, no seu livro de Apocalipse, também confirma, né, que o relato de Gênesis sobre a serpente, né, a alusão de João aqui, dizendo que essa serpente é o diabo, João também está confirmando a historicidade do livro. E isso é importante no mundo onde se questiona a integridade e a historicidade da Bíblia. Nós podemos entender que a nossa base, a tradição da igreja cristã, reconhece a historicidade do livro de Gênesis, e mais, a tradição da igreja cristã foi formada sobre esses fundamentos, considerando-os como históricos, Pois bem, primeiro ponto, o significado do Deus Criador, né? O significado do Deus Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 2, nos dá uma ideia de singularidade, né? No princípio, né? Nos mostra que antes de Deus criar todas as coisas, ele já tinha planejado. Então, se Deus ele é antes da história, né? E quando a gente pensa antes da criação, então existe uma ideia, uma nomenclatura de tempo. Então, se ele no princípio, ou seja, antes de existir todas as coisas, ele cria, então a partir daquilo que ele cria, aquilo se torna histórico. Então, se ele é antes da sua criação, então nós entendemos a sua eternidade. Então, quando nós lemos no princípio, né, Bereshit, nós podemos entender no princípio de, ou seja, no princípio de Deus, na cabeça de Deus, na mente de Deus. Na mente de Deus, ele decidiu, então, a sua eternidade, fez com que a história, ou seja, a criação, viesse a existir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No princípio de. Por exemplo, nos dá a ideia de atemporalidade, ou seja, Deus é antes da sua criação, né? Atemporalidade. Nos dá a ideia de intencionalidade. No princípio de, Deus criou todas as coisas, ou seja, antes de tudo existir, antes da história existir, ele já tinha intenção. E essa intenção é uma característica da vontade de Deus, e a vontade de Deus tem a ver com a sua própria eternidade. Uma outra coisa que nós podemos perceber também é a sua unicidade, né? Deus criou os céus e a terra. Então, quando nós pensamos que na criação, nós chegamos também a essa
convicção de que Ele é único. Né? Não existia nada. Não existia nada. E Deus, então, dentro da sua característica de atributo eterno, na sua eternidade, e na sua característica de atributo de unicidade, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas veio a existir segundo o seu poder e segundo a sua vontade. Né? Segundo a sua vontade. Uma outra coisa, isso nos mostra autoridade. Né? Nos mostra autoridade. Né? Ou seja, bara, a palavra criar significa bara, que significa poder, que significa criatividade e que significa capacidade de ambiência, ou seja, criar todas as coisas para uma ocupação, estruturar todas as coisas estruturar a criação para que ela fosse ocupada por seres vivos. Questão da ambiência. E nós podemos também perceber a ideia da palavra Elohim, né? A palavra Deus aqui é uma palavra Elohim, é um plural. A palavra singular é Eloah, significa divindade, qualquer divindade. Mas quando Moisés no texto diz Deus, e ele usa a palavra Elohim, que é um plural, ele não está aqui, nesse exato momento, reforçando a ideia de um Deus trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a ideia de usar o plural aqui é uma ideia de um plural chamado na literatura hebraica de um plural majestático. Ou seja, ele é o Deus dos deuses. Ele é um Deus que não pode ser comparado. Ele é um Deus sobre todas as coisas. Ele é um Deus todo-poderoso. É um plural majestático, de mostrar de que não existe, né, até mesmo na própria cultura que tinha sido aprendida pelos hebreus, não existe deuses. Ele é o único. Ele é o todo-poderoso. Então quem estava chamando os hebreus era o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E isso é importante para mim e para você também. Ou seja, de entendermos que Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não existe outros deuses. Tudo é obra da sua criação. Então, uma criatura não pode dar tributo, devoção religiosa a outra criatura, porque tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. E outra coisa, a criação também, ela é uma criação científica. Ela é uma criação científica, ela não é uma criação religiosa. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Ele está dizendo que a criação é uma obra das suas mãos. Ele está dizendo também que a criação é distinta, ou seja, Deus é Deus, a criação é a criação, e não há ligação, eles não estão unidos. A criação não é uma extensão de Deus. Deus é um ser distinto, pessoal, e a criação é distinta também do próprio Deus. Então tudo aquilo que existe na criação pode ser estudada. Daí então, né, a própria ideia da ciência moderna, né? Ou seja, foi através do cristianismo que o homem começou a estudar a própria natureza, estudar os fenômenos da natureza, estudar o mundo vegetal, estudar o mundo animal, estudar as constelações, porque não havia mais esse peso de atribuir um ponto religioso a nada, a absolutamente nada que foi criado. Então se pode estudar, por exemplo, nós temos aí o pluviômetro, né, que mede a intensidade de chuva
em um local. Então, se não fosse por esse axioma, Deus criou os céus e a terra, não haveria possibilidade de estudos científicos, porque a religião das teorias da criação, as chamadas cosmogonias pagãs, não dariam direito às pessoas de estudarem. Você pode ir, por exemplo, em alguns lugares orientais, por exemplo, né, no brahmismo, no hinduísmo, você não pode estudar determinados fenômenos da criação, porque são considerados seres divinos. E aí você sabe o caos, né, cultural, educacional que esses povos vivem, né? Continuando, irmãos. É estrutural também, né? Por exemplo, o texto diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, que enchia tudo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por exemplo, essa figura que você está vendo aí, é uma figura falando sobre a chamada a teoria do gap, ou seja, a teoria do intervalo, né, de que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, que é o primeiro versículo, e o segundo, que é esse que nós acabamos de ler, a terra era sem forma e vazia. Eles dizem que há um intervalo de eras entre o primeiro versículo e o segundo versículo. E essa ideia de uma terra sem forma e vazia é uma alusão à queda de Lúcifer. E aí então o mundo foi praticamente destruído quando Lúcifer foi expulso dos céus por causa da sua rebeldia, e Deus teve então que recriar tudo, né? E isso está lá no versículo 3, ou chamada teoria do intervalo, ou a teoria do gap. Isso é uma ideia de um chamado evolucionismo teísta, né? Que utiliza das teorias de Darwin, do evolucionismo, e tenta encaixar as escrituras sagradas a essas teorias que são inconcebíveis, e nós vamos mostrar por quê. A palavra bara, né, que nós estamos estudando, sugere criar do nada ou algo existente. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra do nada. Mas já o homem, Deus criou do pó da terra, ou seja, Deus usou, né, de uma matéria que já existia para criar o homem. Aí a palavra bara é utilizada, está em Gênesis capítulo 5, versículo 1, o homem e a mulher os criou, os abençoou e lhes deu o nome de humanos. As expressões sem forma e vazia, a expressão escuridão, não são sinônimos de caos, e sim matéria sendo preparada para ser preenchida. Então, na literatura hebraica, quando você usa, por exemplo, as expressões sem forma e vazia, não significa que isso é um resultado de um caos, isso é um resultado de um cataclisma, mas sem forma e vazia parte do pressuposto de que Deus estava estruturando a criação, e a partir do momento que ele começou a estruturar, ele foi criando todas as coisas e foi injetando informações criacionais e dando forma a tudo. E a palavra escuridão também não significa trevas, significa noite, significa, na verdade, sem luz, né? E aí então, tanto é que no versículo 3, a palavra de Deus diz assim, no versículo 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, né? E quando a expressão é usada, haja luz, não significa trevas, maldade,
Haja luz porque não houve luz. Deus foi a primeira fonte de luz no planeta Terra. A palavra a palavra rashapé, ou rashpé, né, significa chocar, que é a palavra, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, também nos dá uma ideia de criação sendo estruturada. Então essa teoria do intervalo, essa teoria do gap, ela é descartada de forma absoluta, né? Deus, ele criou o mundo, né? Não há nenhum tipo de intervalo, né? Não há nenhum tipo de intervalo, não há eras, não há bilhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2, como dizem os evolucionistas teístas, né? Como dizem os evolucionistas teístas. Por exemplo, um exemplo de Adão, por exemplo. Deus, vamos supor que Deus criou Adão em mais ou menos 10 minutos, por exemplo, porque ele é poderoso para fazer, né? Ele criou o planeta, né? Imagina o próprio homem, para Deus, a facilidade que seria. Então vamos supor que Deus levasse, por exemplo, Adão a um urologista, né? Para que o urologista, através dos órgãos reprodutores de Adão, pudesse dar uma idade, né? Pudesse dar uma idade cronológica para Adão. Então ele veria Adão pronto ali, né? Faria ali todos os exames necessários, perceberia, né, a questão anatômica, perceberia também a questão dos órgãos reprodutores assim em plena atividade. Então ele poderia concluir assim: bom, esse rapaz aí, esse Adão, ele deve ter mais ou menos uns 20 anos de idade, né? Então é estranho, porque a gente percebe que Deus criou todas as coisas, né? E ele criou, como diz as Escrituras Sagradas, em 6 dias. Então isso significa que Deus criou tudo já pronto, ou estruturando tudo sem nem necessidade nenhuma. Ou seja, Deus não teria nenhum tipo de necessidade em criar o mundo em bilhões de anos. Ele não seria incapaz, porque ele é um Deus soberano, um Deus poderoso. O Novo Testamento ressignifica a palavra criacional, né? Ultrapassa a ideia de um fonema criacional. Então, quando você vê lá no versículo 3, e disse Deus, haja luz, dá uma ideia de que é uma palavra, né? Um fonema, e através desse fonema que sai da boca de Deus, todas as coisas são criadas, né? Mas nós percebemos que há um agente criacional direto quando Deus planeja e executa o seu propósito criacional. E nós podemos perceber isso aí, né, nos textos de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. João está dizendo que essa palavra que cria todas as coisas é o próprio Jesus, não é um fonema que sai da boca de Deus, mas o próprio Cristo fazendo todas as coisas existir. Está escrito aí em João capítulo 1, versículo 1 e 2, e também em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo também nos informa que essa palavra que criou todas as coisas, ela não é um fonema criacional, são palavras que saem da boca de Deus, e a partir dessas palavras as coisas são criadas, mas através de um agente criacional direto, que é o próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, segundo João e segundo Paulo, ele fez parte da criação, e não somente parte da criação, mas ele é um agente que cria todas as coisas. Esses são os primeiros versículos. Agora nós vamos através de Gênesis capítulo 1, do versículo 4 ao 5, até o final do capítulo de Gênesis 1, nós vamos falar sobre o significado do Deus taxonômico. Ou seja, a palavra taxonômico significa taxos, que significa o Deus que cria
e classifica todas as coisas segundo as suas categorias, né? É um termo da biologia, né, que classifica, dá classificação, dá categoria e dá gênero às coisas. Então, nós podemos perceber a partir do versículo 4 que Deus, ele cria todas as coisas, e não somente cria, ele dá significado a todas as coisas e classifica todas as coisas e separa todas as coisas, e isso pode nos dar informações assim preciosas. Deus, então, é um Deus de distinções, né? Um Deus que separa todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4 e 5, né, o texto diz assim: viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou de noite. Então esse Deus que tem o poder criacional em suas mãos, ele planeja todas as coisas, e nós podemos perceber uma ordem em tudo aquilo que ele criou, um significado categórico e distinto em tudo aquilo que ele criou. Então nós podemos perceber assim, as distinções são fundamentais para o julgamento. Lá no último módulo sobre a consumação, o juízo final, Deus vai julgar todas as coisas segundo suas distinções, segundo suas categorias. Por quê? Porque ele criou lá no início todas as coisas e separou as coisas em seus devidos lugares. E isso vai contra a visão que não somente existia nos tempos antigos, nas cosmogonias do Egito e da Babilônia, mas é uma visão que adentra aí na nossa pós-modernidade, que é a visão de mundo monista. Você está vendo aí a figura, né? Essa figura de um círculo que representa o chamado Yin e Yang, o bem e o mal, essa visão monista diz que Deus, ele é o autor do mal. Por que ele é autor do mal? Porque Deus e a criação não existem distinções, não existem separações, ou seja, não existem categorias entre Deus e a criação, tudo é somente uma extensão, ou seja, um mundo dentro de um círculo. Esse ponto, né, esse ponto branco dentro do preto, e esse ponto preto dentro do branco, na visão monista, significa Deus, e o restante significa a própria criação. Então não existe separação entre Deus e a sua criação, e isso dá uma ideia muito estranha de que a maldade, no caso, o mal, né, o pecado, não pode ser julgado. Por que não pode ser julgado? Porque na visão monista tudo está intrínseco, não há divisão, não há separações. E nós podemos perceber aqui no texto que sim, há separações. Deus separou tudo, Ele separou tudo. E isso nos mostra a capacidade de Deus de nos responsabilizar. Por que nós somos seres responsáveis? Porque Deus atribuiu em cada um de nós a característica de separação, Ou seja, o monismo, então, nós podemos perceber que é um conjunto de filosofias e crenças antigas, né, que já vem lá da cosmogonia egípcia e babilônica, que é um conjunto filosófico e de crenças que não desassociam o Criador da criatura, o físico do espacial, o bem do mal. Então nós podemos perceber isso, que nessa concepção pagã de teoria criacional, Deus não pode responsabilizar o homem. Aí nós temos um problema. Por exemplo, né, a ideia do pós-modernismo, a ideia da ideologia de gênero.
O que a ideologia de gênero nos ensina? Que não existe distinções, que não existe separações. Ou seja, o ser homem, o ser masculino, o ser feminino são desdobramentos sociais. E qual que é a base da ideologia de gênero? O monismo. E qual que é a base do monismo? Não há separações. E nós podemos perceber no texto de Gênesis que há sim separações, e é por causa dessas separações que Deus poderá e terá capacidade de julgar o mundo. Continuando, Deus e o ensino sobre mordomia. Então nós podemos perceber aí uma característica muito interessante da criação dos dias, né? O que Deus criou em cada dia específico. Então você pode perceber comigo aí, que o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, Deus criou os ambientes. Esse é um recurso literário utilizado por Moisés, mas também é um entendimento da própria tradição da igreja. Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro dia, Deus criou os ambientes. Por exemplo, no primeiro dia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 4 ao 5, Deus criou o dia e a noite. No segundo dia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 6 ao 8, Deus criou os céus e a terra. No terceiro dia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao 13, Deus criou a vegetação. Então, no primeiro dia, Deus criou o ambiente do dia e da noite. O segundo dia, o cenário, o ambiente ou o cenário do dia e da noite. No segundo dia, Deus criou o ambiente e o cenário do céu e a terra. E no terceiro dia, Deus criou o ambiente e o cenário da vegetação. Então, esse é o ambiente que Deus criou. Aí, no quarto, quinto e sexto dia, Deus ele preencheu os ambientes. Deus ele preencheu os cenários segundo o ambiente de cada um. Por exemplo, no quarto dia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19, do 14 ao 19, Deus ele encheu o dia e a noite de constelações. Ele criou o dia e ele criou a noite, e então no quarto dia ele colocou as constelações, ou seja, o luminar maior, o luminar menor e as estrelas. No quinto dia, Deus, então, ele criou as aves e os peixes. Por que ele criou as aves e os peixes e preencheu os céus e a terra? Então, no quinto dia, ele preencheu, os céus e a terra com aves e peixes. Ou seja, nos céus, ele colocou no quarto dia as aves, e na terra ele colocou, nos mares ele colocou os peixes, as aves e os peixes, céus e terra. A palavra céus e terra aqui tem a ver com mar, tá? Me desculpe, eu coloquei a informação aqui incompleta. Então, no segundo dia, o ambiente é os céus e os mares, e no quinto dia, Deus então preencheu esse ambiente, Deus preencheu esses cenários com as aves no céu e os peixes nos mares. No sexto dia, Deus ele colocou os animais e o homem, porque no terceiro dia o ambiente e o cenário era o cenário da vegetação. Ele colocou as plantas, ele colocou os frutos, ele colocou as árvores. E então, quando ele coloca essa vegetação de árvores frutíferas e de árvores frondosas também, ele colocou os vales, ele colocou relvas. Então, quando ele cria esse ambiente chamado ambiente de vegetação, ele então no sexto dia, isso no terceiro dia, é claro, então no sexto dia ele então preenche esse espaço
e esse ambiente e esse cenário com os animais e com os homens, isso no sexto dia. E nós temos algumas considerações para tecermos nessas duas colunas aqui, né? A coluna do ambiente, que vai do primeiro, segundo e terceiro dia, e a coluna do preenchimento. Você pode perceber que em Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19, no que diz respeito ao quarto dia, sobre as constelações, Moisés diz o seguinte: Deus criou o luzeiro maior e Deus criou o luzeiro menor e as estrelas. Eu queria chamar a sua atenção aqui para essa informação do texto, né, de Gênesis capítulo 1, do versículo 1, o versículo 1, 18, essa informação, e somente nesse momento da criação, de todos os atos de criação de Deus, Deus ele não nomeia, em tudo ele coloca nome, né? Em tudo ele coloca nome, né? Ele colocou o nome nos peixes, nas aves, ele colocou o nome na vegetação, colocou o nome no homem, né? Ele classificou, ele colocou essas nomenclaturas, mas quando ele cria o luzeiro maior e o luzeiro menor, ele não coloca nome. Moisés não coloca o nome, né? Por que ele não coloca o nome? Porque o luzeiro maior nós conhecemos como sol, e o luzeiro menor para iluminar, né? O luzeiro maior o dia e o luzeiro maior a noite. Então o luzeiro maior nós o conhecemos como sol, e o luzeiro maior nós conhecemos como lua, mas Moisés não coloca nenhum tipo de importância a esses dois atos da criação de Deus. Por quê? Porque o sol, o luzeiro maior, e a lua, o luzeiro menor, eram divindades cultuadas no Egito, onde o povo foi escravo por 400 anos. Isso tem uma importância, assim, maravilhosa. É como se Moisés estivesse dizendo o seguinte, e se ele escreveu assim, é porque ele recebeu de própria revelação divina dessa forma. Isso significa que Deus não dava a mínima, né? Deus não dava a mínima para essas divindades, né? Por exemplo, no Egito o sol era Ra, né? E a lua Dot. Eles eram divindades. Então, quando ele utiliza essas informações bem simples de luzeiro maior e luzeiro menor, ele está querendo dizer que Deus criou o sol. Dentro de um contexto religioso dos egípcios, Deus criou o sol e Deus criou a lua, mas Deus nem nome ele deu. Isso para mostrar que essas divindades, ou consideradas divindades, porque eram somente astros, né? Eram somente astros criados por Deus. Então, para mostrar que essas atribuições divinas a esses dois astros não tinha nenhum tipo de significância para Deus. Então, quando os hebreus ouviam isso e liam essas informações, eles estavam entendendo que aquelas divindades eram absolutamente nada diante de Deus, eram somente astros criados por Deus, no qual Deus nem nome os deu, né? As estrelas também eram cultuadas, né? Por exemplo, os egípcios eram os pais da astrologia, né? Do horóscopo, ou seja, as pessoas que conduzem a sua caminhada, que conduzem a sua vida segundo as inclinações das estrelas. Então, quando Moisés diz que ele criou as estrelas também, ele está mostrando também que são astros e que não devem ser tributados a eles nenhum tipo de devoção, nenhum tipo de adoração. Ou seja, Deus, ele é o único. Deus, ele é o único.
Então, segundo também o próprio texto também sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais também, nós podemos perceber, né, no texto lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 20 e 23 a 23 e outros versículos, o texto diz que Deus criou, né, as aves, os peixes e os animais, tudo segundo a sua espécie. Ou seja, as espécies, elas são fixas. Elas não podem migrar de uma espécie para outra. Por exemplo, pode haver vários tipos de mangas, mas todos esses tipos de mangas são de uma mesma espécie, manga. Então, quando Moisés escreve, ele está dizendo que as espécies, elas são fixas, não sofrem nenhum tipo de alteração por bilhões de anos, por exemplo, como nos mostra a teoria da evolução. As espécies, elas são fixas. Por exemplo, Darwin, na ilha de Galápagos, ele começou a observar os tendilhões, que são aves, e ele começou a observar que esses tendilhões, essas aves, eles tinham bicos diferentes para tentar pegar os grãos e para pegar também as sementes. Então ele chegou à conclusão de que havia mutações nos bicos para desenvolver segundo a necessidade dos próprios tendilhões. E então, por causa dessa mudança, nessa adaptação dos bicos, ele criou uma teoria dizendo que em bilhões de anos, no caso, há a possibilidade de evoluções, ou seja, uma espécie deixar de ser essa espécie e ser uma outra espécie. Então nós podemos perceber aqui no texto que há um fixismo, ou seja, as espécies são criadas fixas. Há vários tipos dentro de cada espécie, mas os cachorros são cachorros, né? Ou seja, os tendilhões são tendilhões, né? Os gatos são gatos, e eles não podem tramitar para uma outra espécie, como argumenta a ideia da teoria da evolução. E uma outra coisa que nós podemos observar aqui é sobre a criação do calendário, né? A criação do calendário, ou seja, a criação é um calendário semanal, ou seja, nós podemos perceber que Deus criou todas as coisas em um calendário, e é através do texto de Gênesis que nós temos a compreensão que nós temos hoje. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, né? Ou seja, ontem foi quarta e amanhã será sexta-feira. Então essa ideia de regulamentarmos o tempo por uma semana é uma ideia do próprio texto bíblico que nós acabamos de abordar e observar, um calendário semanal, né? E o texto diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, o seguinte: então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Aí nós temos agora a própria abordagem do dia litúrgico, né? O dia litúrgico. Por exemplo, né, nós temos o livro aqui de Owen, que diz o seguinte, de que o calendário semanal que nós temos hoje e o dia do Shabat, o sábado, ou o dia do descanso, ele diz no seu livro chamado Culto Cristão, né? O Culto Cristão, ele vai dizer o seguinte, que essa ideia é uma ideia que nós temos do texto de Gênesis, e essa ideia é uma ideia de que Deus, no último dia dessa semana de trabalho, Deus, ele abençoou, ele santificou e ele descansou
da sua obra no sétimo dia. E isso então nos dá uma ideia de um ano, de um dia litúrgico, ou seja, de olharmos quando o texto diz que Deus abençoou, santificou e descansou, nos dá uma ideia de liturgia, e a ideia de liturgia significa culto, né? Liturgia significa culto prestado ao Deus Todo-Poderoso. Então nos dá uma ideia de olharmos a semana, de olharmos a criação, né? Essa perfeição e esse calendário com um aspecto de contemplação, que nós temos que parar para contemplar, que nós temos que parar para vislumbrar e que nós temos que parar para adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Então o sétimo dia inspirou nossa liturgia, ou seja, nós nos reunimos semanalmente para adorar a Deus, para reconhecer as obras do Deus Todo-Poderoso por causa do sétimo dia que está escrito no livro de Gênesis. O sétimo dia também inspirou a ideia do dia de ações de graças, né? O feriado americano, o dia de ações de graça, o dia que o americano para contemplar a glória e a grandeza de Deus. Então, quando nós observamos o sétimo dia, não é porque Deus estava exausto, não é porque Deus Todo-Poderoso cansou, perdeu o poder, perdeu a sua energia criacional, mas para mostrar um exemplo para mim e para você que nós precisamos ter essa vida litúrgica, essa vida de louvor, essa vida de adoração ao Deus Todo-Poderoso, de contemplar as suas obras e as suas maravilhas. E o sétimo dia também inspirou a ideia de dignidade ao trabalho, né? A ideia de dignidade ao trabalho, a ideia de reconhecer que o trabalho é uma dádiva de Deus, diferentemente daquilo que era pregado na Idade Média, né? Por exemplo, a palavra trabalho vem de um termo latim chamado tripelion, que em primeiro momento significava um tripé onde que você colocava a pata do cavalo para ferrar o cavalo, né? E a outra ideia logo depois é a ideia de adquirir tortura, né? Você está vendo aí uma pessoa presa sendo torturada em três, porque a palavra trabalho significa 3 paus, né? Aí você vê aí um pau no centro, 2 cruzando e um homem preso sendo torturado. Então é através dessa ideia que a Idade Média concluiu de que o trabalho é uma tortura, né? E havia uma divisão naquela época de aquilo que era religioso e aquilo que era profano, ou seja, o sagrado dentro da Idade Média, né? O sagrado e o profano. Então, o sagrado era tudo aquilo que os magistrados católicos faziam. Todo o trabalho religioso, devocional e litúrgico era sagrado. O outro trabalho, ou seja, aquele que não era prestado pelos magistrados, né? Aquilo que as pessoas comuns praticavam, eram considerados trabalho profano, eram considerados como trabalho de tortura e um trabalho profano. Então, no trabalho na Idade Média tinha essa ideia de tortura, de sofrimento, de causa por causa do pecado, uma causa, desculpe a redundância, advinda do pecado. Mas aí, através da reforma, foi resgatado a ideia de que o trabalho é uma devoção. E, por exemplo, Calvino dizia o seguinte, né? Calvino, ele dizia o seguinte: para Calvino, o trabalho constitui o meio através do qual Deus sustenta a comunidade dos homens. Ao trabalhar, segundo Calvino, o homem está imitando a atividade divina. E também Richard Baxter, também um puritano, disse o seguinte: escolha aquele emprego
ou o chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer maior bem e melhor escapar de pecar. Quando dois chamados igualmente conduzem ao bem público, e um deles tem a vantagem das riquezas e o outro é mais vantajoso à alma, o último deve ser preferido. Então nós podemos perceber o seguinte, que aí então a reforma, né, e consequentemente também os puritanos, que são também herdeiros da reforma, resgataram o princípio de observar a criação, a semana criacional e também o dia sabático como dádiva de Deus. Então, através da reforma veio o resgate que não existe mais um trabalho sagrado e um trabalho profano. Todas as atividades são graças de Deus e devem ser reconhecidas como graças de Deus e não devem ser feitas simplesmente por uma questão econômica, por uma questão somente de sustento, mas a atribuição dada ao trabalho, à semana e essa devoção do dia sabático é de reconhecimento, de devoção, de graça e de misericórdia do Deus sobre as nossas vidas. Pois bem, irmãos, chegando ao final, né, e amigos também, chegando ao final, nós chegamos a algumas conclusões de que a criação do mundo nos ensina. O mundo está impregnado de teorreferências, né? Tudo foi criado com o propósito de ver em todas essas coisas a mão do Deus Criador, a mão do Deus poderoso, né? Não somente o ser humano, mas toda a criação revela, né, como diz o Salmo, revela a glória de Deus, e toda a criação está cercada de teorreferências. Os significados revelam o amor de Deus por sua criação. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele significou todas essas coisas. Isso então nos dá uma ideia de amor, de que tudo tem um propósito, que tudo Deus Ele pensou, Ele é o autor de todas as coisas, né? Então tudo parte da sua autoria, e tudo parte da sua autoria porque Ele imaginou, Ele idealizou todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir segundo essa ideia e segundo esse significado. Isso então nos dá uma compreensão do amor de Deus pela sua vida. Por mais que as pessoas tentem prevaricar contra você, por mais que as pessoas tentem atribuir, né, características depreciativas à sua vida, então saiba você que Deus criou você, planejou a sua vida, intencionalizou a sua criação e olhou para você, olhou para mim e disse que tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Uma outra coisa, que o planejamento é imprescindível para uma vida bem-sucedida. Ou seja, nós podemos perceber na criação uma grande ordem em todas as coisas, uma classificação em categorias. Então nós podemos chegar à conclusão que o Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus planejador. E isso significa que nós devemos aprender com Deus, dar tempo ao tempo. Ele poderia ter criado todas as coisas em um momento só, mas Ele criou em 6 dias. Isso significa que Deus respeita planejamentos, significa que Deus é orientado por planejamentos e que Deus também é orientado por tempo, mesmo sendo eterno. Que a criação é litúrgica, né? No 7º dia Deus abençoou, Ele santificou e Ele descansou. Então a nossa vida deve ser um ato litúrgico, né? A nossa vida deve ser uma vida de devoção,
uma vida de louvor e uma vida de adoração, não uma vida de murmuração, não uma vida de ingratidão, né? E a vocação como principal lei do trabalho, ou seja, acordar todos os dias. Essa é uma herança das Escrituras Sagradas, essa é uma herança da Reforma, acordar todo dia para a jornada de trabalho com devoção, entendendo que aquilo que nós fazemos através das nossas mãos deve ser encarado como uma vocação. Nossa profissão deve ser encarada como uma vocação, porque segundo o próprio Calvino, o trabalho é a oportunidade que Deus dá aos homens, guardando as devidas proporções, de fazermos como Ele fez na sua obra de criação. E por fim, que a criação presta serviço a Deus. Então a minha vida deve ser uma vida de serviço, a minha vida deve ser uma vida de gratidão, a minha vida deve ser uma vida de devoção. Pois bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula, a nossa primeira aula. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial, e muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, da Segunda Igreja Batista de João Monlevade. Não esqueça de dar o seu like, Essa primeira aula, como eu disse na apresentação, essa aula será disponibilizada para todas as pessoas, tá? A partir da segunda aula da semana que vem, aí sim, só poderá fazer a aula quem for inscrito e através do e-mail. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.